falar o que é um anticoncepcional, primeiro eu tenho que explicar para vocês o que significa o nome concepção. Concepção quer dizer gravidez, né? Inclusive, muitas meninas, mulheres no Brasil, tem lá o nome de Conceição, né? Maria da Conceição, porque lá para os católicos, né? Maria engravidou sem ato sexual, né? Então teria sido uma gravidez imaculada, né? Maria da Imaculada Concepção, Maria da Imaculada Gravidez, e de concepção, por uma corruptela do nome, acabou ficando Conceição. É Conceição, concepção, quer dizer exatamente gravidez, nada a ver com biologia, né? Mas do ponto de vista lá da biologia, gravidez, concepção, só acontece quando você tem a soma de dois fenômenos, a fecundação e a nidação. O termo, moçada, nidação, diz respeito à implantação do embrião no endométrio uterino. E por que a gente vai dizer que a mulher só está grávida depois que você tem a implantação do embrião no endométrio? Ora, moçada, porque uma vez que você forma um embrião, ele tem cerca de 75% de chances de morrer se ele não implantar. Ou seja, ele só tem 25% de chances de sobreviver até a implantação. Somente depois que ele implanta, que ele se torna mais estável, que ele passa a ter uma taxa de sobrevivência superior a 90%. Então, uma vez que tenha tido a fecundação, eu não vou dizer ainda que a mulher está grávida. Volto a dizer, 75% de chances desse embrião não sobreviver. Somente 25% de chances dele sobreviver e implantar. Eu só vou dizer que o embrião está estabilizado, depois que ele implanta, que a chance de sobrevivência dele aumenta pra caramba. Uma vez que gravidez é exatamente a fecundação mais a nidação, eu posso argumentar então que um método anticoncepcional, também chamado, gente, de método contraceptivo, é um método que então previne a gravidez. É um método que vai lá evitar a gravidez. E uma vez que um método anticoncepcional evita a gravidez, ele pode agir em dois pontos. Ou ele evita e impede a fecundação, ou ele, moçada, impede a nidação. Isso quer dizer que, teoricamente, se você matar um embrião antes que o embrião implante, não é aborto. Não é aborto, porque, tecnicamente, você vai falar no método abortivo como sendo um método que interrompe a gravidez. Ora, se o método abortivo ele interrompe a gravidez, quer dizer então que ele elimina o embrião já implantado, elimina o embrião já nidado, já nidificado, aqui nesse caso. Quer dizer então que se você mata o embrião antes dele implantar, se não implantou ainda, não está grávida. Se não está grávida, é um método anticoncepcional, não é um método abortivo. Só vou dizer que o método é um método abortivo se você matar, eliminar o embrião que já foi implantado. Nesse caso, moçada, eu vou dizer que a mulher está grávida, interromper a gravidez. Né? Quando a gente fala lá de aborto, né? A gente tem que, no Brasil, a gente só vai ter o aborto legalizado em 3 situações, né? Gravidez por estupro, risco de vida para gestante, alandinho para o bebê não, somente risco de vida para a mãe, e em casos, gente, de anencefalia, de ausência de cérebro em relação ao feto. Quando, gente, foi legalizado o aborto lá para fetos com anencefalia, o argumento foi de que, uma vez que o feto tem anencefalia, enquanto ele está ligado à mãe pelo cordão umbilical, ele respira normalmente pelo cordão umbilical. Mas uma vez que ele nasce, que você cortar o cordão umbilical, ele sem encéfalo, ele sem o bulbo, que é uma região do encéfalo que controla a respiração, ele não respira sozinho. Ou seja, cortou o cordão umbilical da criança, ela vai acabar não conseguindo mais respirar por conta própria e vai acabar morrendo. Então a galera argumentou que psicologicamente para a mãe seria uma coisa extremamente pesada, né? Levar uma gravidez até o fim, só para saber que quando cortar o cordão umbilical depois que o moleque nasce, ele provavelmente vai morrer. Um outro caso de fetos anencéfalos sobrevive um pouco mais, mas provavelmente ele vai morrer depois que cortar o cordão umbilical,
porque não recebe mais oxigênio da mãe e não respira por conta própria. E aí legalizaram o aborto nesse caso, né, para preservar a saúde psicológica da mãe. Como é que o aborto ele é realizado? Ora, o aborto ele pode ser realizado quimicamente. Tem uma droga, gente, muito famosa, chamada Cytotec, misoprostol, que ela é uma droga utilizada no tratamento de úlcera péptica. Úlcera péptica, úlceras no estômago, feridas no estômago, e que isso aqui tem um efeito abortivo. Porque isso aqui estimula contrações uterinas violentíssimas e com isso, moçada, acabam levando à expulsão do feto. Né? Por que isso aqui acaba sendo perigoso? Porque uma vez que você tem essas contrações uterinas violentíssimas, você acaba expulsando o feto, rompendo a placenta, de modo que você pode causar sangramentos. Então, quando você fala, por exemplo, lá que muitas mulheres acabam morrendo quando tentam praticar aborto ilegalmente, né, hemorragia, né, as contrações uterinas violentas, né, acabam, nesse caso, fazendo a placenta arrebentar, a placenta romper, com sangramentos que podem ser violentos, a hemorragia pode ser fatal. Muitas mulheres acabam abortando, introduzindo objetos pontiagudos lá na vagina, no útero, para poder chegar e eliminar o embrião, né? Só que, moçada, claro, métodos extremamente violentos, extremamente invasivos, né, extremamente perigosos para a mãe também. Né? Daí, quando o aborto ele é feito, né, no ambiente controlado, né, o aborto lá, quando ele é feito lá nas condições legais, em hospitais preparados para isso, normalmente o aborto é feito por aspiração. Tem, moçada, lá um aparelhinho que ele é colocado lá, né, vagina, colo do útero, que ele vai lá e aspira o embrião, né, lá da parede do útero, com sangramento mínimo, feito nessas condições, né, é bastante seguro lá para a mãe, né, não tem lá preocupação com eventuais hemorragias, que normalmente é o que leva ao óbito, quando você tenta fazer um aborto de uma maneira que não é tão, sei lá, controlada, de uma maneira que não é com acompanhamento médico adequado, né, quando acontece lá, quando você vai fazer o aborto, né, através da técnica de aspiração. Bom, mas isso aqui, acabei desviando um pouco para poder falar de métodos abortivos, a gente conversa um pouco sobre métodos anticoncepcionais. Alguns deles evitam a fecundação, né? Alguns deles evitam a anidação. Como eu disse, se você vai lá e elimina o embrião antes dele implantar, não é aborto. Né? Nesse caso, é um método anticoncepcional. É o caso, por exemplo, do que acontece em relação ao DIU, em relação ao dispositivo intrauterino. Gente, o famoso DIU, o dispositivo intrauterino, é um dispositivo, pode ser de plástico, pode ser de metal, e ele é implantado no útero. No que ele é implantado na parede do útero, ele acaba causando uma inflamação. Gente, essa inflamação é uma inflamação que eu vou dizer que ela é subclínica. Quando eu falo que ela é inflamação subclínica, isso quer dizer que não vai doer, não vai ter sintomas da inflamação, é inflamação bem de leve. O fato é que essa inflamação acaba atraindo células de defesa, e essas células de defesa, por sua vez, matam, eliminam o embrião que tenta anidar. Ou seja, mata o embrião. E Landim, se mata o embrião, é aborto, né? Bom, se você lá por motivos religiosos, espirituais, acredita que o embrião ele tem alma ou coisa do gênero, então não use um DIU não. Porque fato, o DIU vai matar o embrião. Só não venha me dizer que é aborto, que não é aborto. Por quê? Porque se não houve anidação ainda, a mulher ainda não está grávida. Né? Então, o que vai matar o embrião, vai matar o embrião. Entretanto, não é considerado um método abortivo, porque não houve anidação ainda. Está apenas evitando a anidação, então é um método anticoncepcional. A maior prova que não é um método abortivo, que no Brasil, o aborto é ilegal, a não ser nesses casos, e o DIU é perfeitamente legalizado. Então, do ponto de vista médico legal, DIU não é aborto. Então, o que é que ele faz? Implantado no útero, não é a mulher que vai implantar, ela tem que ir no médico ginecologista, que vai lá fazer a implantação. Normalmente o DIU em forma lá de uma letra T, implantado lá no colo do útero, causa essa inflamação, atrai células de defesa, e quando o embrião tenta implantar, as células de defesa matam o embrião. O DIU, ele não é tão seguro assim,
né, como talvez outros métodos contraceptivos, outros métodos anticoncepcionais, eu mesmo conheço, acho que umas 2 ou 3 pessoas que são filhas do DIU, né? Que a mãe estava com DIU, mas o DIU furou e a pessoa acabou engravidando, né? Então não é tão seguro assim. A não ser, como eu estava discutindo com vocês agora há pouco, no caso lá dos endoceptivos, né? Onde você vai ter lá o DIU associado com implantes de liberação hormonal lenta. E aí, nesse caso, você vai acabar somando o efeito do DIU com o efeito dos anticoncepcionais hormonais. E aí, isso aqui é extremamente eficiente, né, dos métodos anticoncepcionais mais eficazes, porque soma lá o efeito dos dois. Né, quando a gente fala em métodos anticoncepcionais que inibem a anidação, o DIU, né, o endoceptivo pode trabalhar assim. E, gente, a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte também é conhecida com o nome de pílula de emergência. Qual a diferença da pílula do dia seguinte para a pílula anticoncepcional tradicional? Ora, moçada, a composição química é a mesma, né? Quando você pega, por exemplo, lá a pílula anticoncepcional tradicional, qual é mesmo o princípio de funcionamento das pílulas anticoncepcionais tradicionais? Altas doses de estrógeno e ou progesterona, que nem eu comentei agora há pouco, pode ser só um, pode ser só o outro, podem ser os dois, através de mecanismos de feedback negativo, inibe o FSH, inibe o LH, a menina não tem a maturação dos folículos ovarianos, a menina, ela não ovula. Beleza, né? Só que quando você trabalha com a pílula do dia seguinte, a composição é a mesma da pílula anticoncepcional. A diferença é a quantidade. Você vai usar estrógenos e ou progesterona, entretanto, doses muito mais elevadas de estrógeno e ou progesterona. Então pode até ser a mesma composição química, entretanto, em doses bem mais elevadas. E essas pílulas do dia seguinte, essas doses de hormônio, tomadas até 72 horas após o ato sexual, notem que apesar do nome pílula do dia seguinte, não é do dia seguinte, é dos 3 dias seguintes, nós temos que você vai ter 3 possíveis efeitos. Número 1, se a menina ainda não ovulou, ela não vai ovular, então inibe a ovulação. Número 2, se a menina ovulou, não vai haver fecundação, inibe a fecundação. Ora, Landim, como é que a pílula do dia seguinte, ela inibe a fecundação? Inibe a fecundação porque, por exemplo, ela aumenta a acidez da vagina e com isso, gente, vai acabar aumentando a mortalidade dos espermatozoides. Vai aumentar, por exemplo, lá, a quantidade de muco no colo do útero. Esse muco em grandes quantidades acabam bloqueando a passagem dos espermatozoides, eles não conseguem fecundar. E se a menina tiver ovulado e tiver sido fecundada, você tem que a pílula do dia seguinte tem um terceiro efeito. Ela inibe a anidação. Como é que ela inibe a anidação? Ela vai lá e remove os receptores para o embrião no endométrio. No que remove os receptores para o embrião no endométrio do útero, o resultado é que o embrião não consegue entrar no endométrio, e no que o embrião não entra no endométrio, ele acaba morrendo por falta de nutrientes. Alguém vai lá e briga comigo, ô Landim, se mata o embrião é aborto. Volto a dizer, não, não é aborto. Só vamos considerar como um método abortivo se ele elimina o embrião já implantado. Aí eu vou dizer que interrompe a gravidez, aí eu vou dizer que é um método abortivo. Mas, considerando que a mulher só está grávida depois que implanta o embrião, impedir a anidação não é considerado aborto. De novo, se você, por motivos religiosos, filosóficos, psicológicos, sei lá o quê, acredita que o embrião tem alma e etc., então não use uma pílula do dia seguinte, porque, fato, ela leva o embrião à morte. Não vem, entretanto, me dizer que é aborto. Então, até 72 horas após o ato sexual, essas altas doses de estrógeno e ou progesterona inibe a ovulação, inibe fecundação, que aumenta a mortalidade dos espermatozoides,
inibe a anidação. Tira os receptores para o embrião no endométrio, o embrião não entra. Se ele não entra no útero, ele não forma placenta, não se nutre, acabou morrendo nesse caso. Alguém vai lá e diz assim: ô Landim, você disse que tem que tomar até 72 horas após o ato sexual. E se a mulher fizer coisas, né? Se ela mantiver relações sexuais e tomar a pílula do dia seguinte, depois de 72 horas do ato sexual, o que é que acontece? Parabéns, ela vai ser mamãe. Não vai adiantar mais a pílula do dia seguinte, não vai prejudicar o desenvolvimento do bebê. Então o bebê se desenvolve normalmente, apenas ela não adianta mais. Então a pílula tem que ser tomada até 3 dias depois do ato sexual. Depois disso, ela não tem mais validade, ela não funciona mais. O nome, gente, é pílula de emergência, porque na verdade ela foi inventada não para ser utilizada como anticoncepcional normal. Se você quiser usar um anticoncepcional normalmente, utilize a pílula anticoncepcional, que tem doses de hormônios que são altas, mas bem menos altas do que o que acontece na pílula de emergência. Nessas doses de hormônios, elas são bem mais elevadas e elas acabam bagunçando um bocado o ciclo ovariano das meninas. Tanto é que é muito comum, quando a mulher toma pílula de emergência, ela menstrua logo em seguida. Por quê? Quando ela toma pílula de emergência, a progesterona vai lá para o céu e quando ela vai lá, cai a progesterona, queda de progesterona descama o endométrio e ela vai acabar menstruando. E ela menstrua completamente fora da época de menstruar, bagunça completamente o ciclo ovariano dela. Então, muita progesterona de uma vez, quando isso aqui cai, descama o endométrio. A outra, se usado com frequência, ela começa a perder a utilidade dela. Então, se a mulher utilizar a pílula do dia seguinte com muita frequência, chega uma hora que já não funciona tão bem. Então, isso aqui é para ser usado em situações emergenciais. Ou seja, 2 situações, Deus me livre lá, casos de agressão sexual, né? Então, caso de agressão sexual para prevenir uma gravidez indesejada, a pílula do dia seguinte, ou então, quando outro método contraceptivo, ele fura, literalmente ele fura, por exemplo, uma camisinha furada. Então, a menina está lá, mantendo a relação sexual, mas está usando o preservativo, o preservativo furou, e está, por exemplo, no período fértil. Pílula do dia seguinte, acaba nesse caso, sendo a saída interessante. E aí a gente conversa um pouco melhor sobre métodos anticoncepcionais de maneira geral. Aliás, né, eu queria classificar os métodos anticoncepcionais com vocês usando algumas categorias. Você tem lá os métodos anticoncepcionais químicos. E aqui, gente, nós vamos incluir as pílulas anticoncepcionais. Nós vamos incluir as pílulas de emergência, né, as pílulas do dia seguinte. Nós vamos incluir as geleias espermicidas. Ora, gente, espermicida quer dizer que mata o esperma, que mata o espermatozoide. Não, a diferença crucial é que a pílula anticoncepcional, a pílula do dia seguinte, gente, vai ter que ser ingerida, né? Ou no caso da pílula anticoncepcional, injetada, usada na forma de um implante, de um endoceptivo. Mas a geleia espermicida não é para você engolir, não é para você injetar. Poxa, a geleia espermicida, ela é de uso tópico. Toda vez que você disser que alguma coisa, algum medicamento é de uso tópico, quer dizer que ele não deve ser ingerido, ele é para ser colocado, por exemplo, sobre a pele. No caso lá, em relação a pênis ou então a vagina. Geleia espermicida, ela não é muito eficiente, não se usada sozinha. Então, a geleia espermicida sozinha não adianta. Ela tem que ser utilizada em conjunto com outros métodos anticoncepcionais que são chamados de métodos de barreira. Daí eu vou argumentar com vocês que a geleia espermicida é um coadjuvante dos métodos de barreira. A geleia espermicida ajuda a aumentar a eficácia dos métodos de barreira. Ora, métodos de barreira, o nome autoexplicativo, funciona como uma barreira, impedindo que espermatozoide e óvulo, ovócito secundário, se encontrem. E é o caso, por exemplo, gente, lá da camisinha, né? Camisinha também chamada condom. É o caso, moçadinha, lá da camisinha feminina. É o caso, por exemplo, lá do diafragma. Sendo, gente, que camisinha masculina ela é de muito mais fácil aplicação do que a camisinha feminina, do que o diafragma, e por isso acaba sendo bem mais popular, sendo bem mais utilizado. Lembrando lá que a geleia espermicida, então, ela pode ser aplicada sobre a camisinha lá, para poder aumentar a eficácia, no caso lá,
do efeito anticoncepcional da camisinha, né? Também pode ser usado junto com camisinha feminina, junto com diafragma. Qual a diferença entre camisinha feminina e diafragma? Camisinha feminina parece uma camisinha masculina, entre aspas, ao avesso. Ela vai ter que ser acondicionada lá na vagina. No caso do diafragma, ele vai ser um anel de borracha, sendo que esse anel de borracha, ele vai ter que ser posicionado no colo do útero, posicionado lá no colo uterino, para poder bloquear a passagem dos espermatozoides pelo colo do útero. Ou seja, né? Meu desenho aqui vai ficar feio pra caramba, mas a gente lembra lá que o útero tem mais ou menos o formato de uma pera invertida, e aí você vai ter tubo uterina de um lado, com ovário de um lado, tubo uterina do outro lado, com ovário do outro lado, aí você tem colo do útero, que por assim dizer é a entrada do útero, e aí você vai ter lá a vagina, né? Basicamente, o diafragma, esse anel de borracha, ele vai ter que ser colocado pela menina no colo do útero para poder bloquear a passagem dos espermatozoides. Diafragma, número 1, não é muito seguro, porque se ele não for posicionado certinho no colo do útero, pode deixar alguma passagem para os espermatozoides. Número 2, não dá para você aplicar na hora do ato sexual, né, talvez até dê, mas como demora um pouco, no caso lá, né, é um pouco mais complicada a aplicação do diafragma. Diafragma, a ideia é que você coloque ele razoavelmente antes do ato sexual, né, para você garantir que ele vai ser colocado, que ele vai ser bem posicionado. Né, isso tira talvez lá um pouco lá da espontaneidade do ato sexual, né? Se a menina quiser fazer na hora, poxa, ela vai colocar o diafragma. Será que o diafragma ficou bem adaptado? Será que não ficou? Na pressa lá para fazer coisas, não é muito confiável. Então o diafragma teria que ser colocado idealmente um pouco antes, para com calma garantir a colocação correta, garantir o posicionamento correto do diafragma. Né? Em relação à camisinha masculina, camisinha feminina e diafragma, camisinha feminina e diafragma, além da aplicação não ser tão fácil assim, né, quanto a camisinha masculina, ela tem outra coisa que ela é bem bacana. Camisinha masculina, ela vai oferecer o que a gente chama de dupla proteção. Quando a gente fala em dupla proteção, protege não apenas contra uma gravidez indesejada, como também protege contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, quando usarem esse termo com vocês, dupla proteção, nesse caso lá, é quando o método anticoncepcional, ele protege contra uma gravidez indesejada, e, gente, ele também vai proteger contra infecções, assim, né? Infecções sexualmente transmissíveis, né? IST, né? Também chamadas de DST, doenças sexualmente transmissíveis. E nesse caso, a camisinha é bem interessante, né? Então, você coloca lá que a camisinha, ela é bem interessante em proteger duplamente, o lance lá da dupla proteção, tanto contra a gravidez, como contra infecções sexualmente transmissíveis. Na verdade, a camisinha feminina também tem esse efeito, né? O diafragma não. O diafragma, ele pode proteger contra a gravidez, mas ele não protege contra DSTs, né? Então, se você tiver que escolher entre camisinha masculina ou feminina e o diafragma, camisinha masculina ou feminina, particularmente masculina, volto a dizer, pela facilidade de aplicação, né? Dupla proteção contra a gravidez e contra infecções sexualmente transmissíveis, doenças sexualmente transmissíveis. Existem também, gente, os métodos anticoncepcionais cirúrgicos. Ora, a gente estava conversando com vocês, lá na aula sobre aparelho reprodutor masculino, na vasectomia, também chamada de deferectomia, porque consiste lá no corte do canal deferente, dos canais deferentes. Isso aqui, né, moçada, em relação aos homens. Em mulheres, tem 2 métodos anticoncepcionais cirúrgicos. Um deles é a ligadura, também chamada de laqueadura tubária. E a ligadura ou laqueadura tubária, de uma certa maneira, é semelhante à deferectomia. Só que ao invés de você cortar os vasos deferentes, você vai cortar a tuba uterina. Então, usando aqui o meu desenho,
Você corta aqui, costura de um lado, costura do outro lado. Aqui e aqui. E o resultado? Quando o ovário ovular, ovocitar, que o espermatozoide de repente tentar chegar no ovócito, não vai conseguir, né? Então suponha aqui que não tem um diafragma, né? Tirei aqui o diafragma do desenho. E aí a gente tem que o espermatozoide, ele vai vagina, colo do útero, tubo uterina. E devido, moçada, à ligadura tubária, o espermatozoide não passa e não pode encontrar o óvulo, o ovócito. Mesmo esquema, corta aqui, costura de um lado, costura do outro, e o resultado, ovócito liberado, espermatozoides não vão conseguir passar, não vão conseguir chegar para promover a fecundação. Né? Lembrando que ligadura laqueadura é uma cirurgia muito mais complicada, de muito mais difícil recuperação do que a vasectomia. Até na aula de sistema reprodutor masculino eu comentando que futuramente, rapazes, não faça sua mulher passar por uma ligadura, não. A não ser, por exemplo, que ela já está fazendo cirurgia, sei lá, cesariana, aproveita para poder, de repente, fazer a ligadura. Mas fazer só a ligadura diretamente, não, gente, é uma cirurgia muito invasiva. Faça a vasectomia, que é uma cirurgia muito mais tranquila. Outra possibilidade de método anticoncepcional cirúrgico é a esterectomia. Esterectomia é simplesmente a remoção do útero. Claro que é mais agressiva ainda a cirurgia, de modo que ninguém vai fazer uma esterectomia só como método anticoncepcional. Normalmente, moçada, a esterectomia ela é feita porque, por exemplo, né, pode ser que a menina tenha um mioma. Mioma é um tumor benigno que acontece no miométrio, um tumor benigno naquela camada intermediária do útero, né? Para quem não lembra, o útero tem 3 camadas: perimétrio, miométrio e endométrio. E aí, no caso do mioma, esse tumor benigno no miométrio, às vezes ele cresce muito e começa a comprimir, a esmagar os órgãos vizinhos. Aí ele vai ter que ser removido. Na verdade, não vai tirar só o mioma, vai ter que tirar o útero todo, esterectomia, e claro, a mulher sem útero não vai poder engravidar. Então notem que eu não tirei o útero dela só para impedir que ela engravide. Tirei o útero, por exemplo, porque, sei lá, ela teve um mioma. Mas, uma vez que ela não tem útero, claro que ela não vai engravidar. Quem tem gata, quem tem cachorra em casa, né, que não quer deixar a gatinha, a cachorrinha cruzar, faça esterectomia. Né? Você vai castrar o animal, impedir que ele tenha uma gravidez. Você não quer que o filhote, de repente, lá, né, seu bichinho de estimação, seu filhotinho lá, ele também tenha filhotes. Então isso aqui funciona como castrar, com a vantagem extra, né? Gata, cachorra, né, que não é castrada e que não tem filhotes, se você tiver o útero mantido, existe uma possibilidade muito grande, quando ela envelhecer, ela ter problemas no útero, infecções, ela ter, por exemplo, lá mesmo câncer. Uma vez que você vai lá e faz esterectomia na cachorrinha, na gatinha, você vai acabar tendo um duplo efeito. Tanto você evita uma gravidez indesejada para sua cachorrinha, para sua gatinha, como você protege no futuro contra eventuais problemas uterinos, contra infecções uterinas, contra, por exemplo, câncer, que em animais, né, cachorra, gata, que não têm filhotes, na velhice é muito comum que eles tenham isso. Então a esterectomia acaba também tendo esse efeito de castrar e de proteger contra essas condições.